Estamos falando agora do período clássico da Grécia Antiga, então já citamos ali as duas principais polis, Atenas e Esparta, e é o período clássico da Grécia Antiga, quando ocorreram também as famosas guerras médicas, também conhecidas como guerras greco-pérsicas. Então foram guerras que foram travadas entre os gregos e os persas por volta do século V antes de Cristo ali mais ou menos. Então a gente vai ver o que aconteceu. Foram duas as guerras médicas e elas não foram assim denominadas porque tinha profissionais da saúde se digladiando nelas e dando bisturizada, injeçãozada em ninguém. Na verdade é porque os persas eram denominados pelos gregos de Medos, né? O Império Persa foi iniciado basicamente por dois povos, os Medos e os Persas, lá no Planalto do Irão, onde fica o atual Irã. Então, primeiro os Medos dominavam a região, depois os persas fizeram uma reviravolta e dominaram os Medos, e eles se misturaram. E daí deu-se início ao Império Persa, que foi um dos impérios mais grandiosos da antiguidade. Os persas eram exímios cavaleiros, né? E os persas tinham como filosofia de vida, então, três coisas básicas ali: andar a cavalo, atirar ao arco e dizer sempre a verdade. E essa era a filosofia de vida dos persas. E eles construíram esse grandioso império. E em dado momento eles se confrontaram com os gregos, porque eles tiveram interesse em conquistar a Grécia. Talvez para entender um pouquinho melhor isso aqui, a primeira guerra médica, como ela começou, seja interessante voltar então naquele mapinha que eu mostrei anteriormente. Então vamos voltar àquele mapinha lá, aquele que mostra a Grécia Antiga e onde a gente vê lá a Ásia Menor, para a gente compreender melhor então esse episódio. Tá aqui o mapinha, vamos lá então. O mundo grego antigo, né? E aqui a gente vê então a Península Balcânica, aqui a gente vê o Mar Egeu e aqui a gente vê a Ásia Menor, essa região do outro lado do Mar Egeu. E a gente vê ali o Império Persa, né? Então os persas se expandiram, fizeram um grandioso império aqui na antiguidade e eles conquistaram essa região da chamada Ásia Menor, que era banhada pelo Mar Egeu, algumas ilhas e tudo mais aqui. E essa região aqui, pessoal, como a gente tinha falado anteriormente, foi uma região que foi habitada pelos gregos, foram cidades fundadas pelos gregos, né? Que durante as diásporas, principalmente a primeira diáspora, eles foram para essas ilhas e atravessaram o Mar Egeu, chegaram aqui à Ásia Menor. Então, fundando cidades aqui. E essas cidades foram dominadas pelos persas. O que acontece então? Os persas tinham uma forma de dominação que era um tanto quanto interessante. Eles davam uma certa liberdade aos povos que eles dominavam. Uma certa liberdade política, religiosa. Eles às vezes mantinham até o próprio governante que estava lá naquela determinada cidade ou daquele determinado reino. Quando eles conquistaram, mantinham o mesmo sistema, o mesmo governante. É claro que eles colocavam lá uma espécie de fiscal, né, naquele lugar chamado Olhos e Ouvidos do Rei. Essa virava esse cara na verdade era um fiscal, ele vigiava tudo que estava acontecendo e se ocorresse uma emergência ele tinha à sua disposição mensageiros que ele enviava para contactar o imperador persa para mandar reforços e tal, se alguma cidade resolvesse se rebelar e tudo mais. Dizem que esse sistema ele funcionou muito bem, mas chegou um momento que ele começou a se tornar ineficaz. E aí, por exemplo, as guerras médicas podem estar nesse contexto onde a eficácia desse modelo político, onde concedia uma certa liberdade, ele falhou. Então, aqui na Ásia Menor, inúmeras cidades começaram a unir forças e começaram a se rebelar contra o domínio dos persas. A liderança dessas rebeliões coube à cidade de Mileto, né? E também teve uma cidade chamada Eritreia, que foi muito importante aqui nessas guerras. E a cidade de Atenas, que está aqui, ó, na Península Balcânica, os atenienses foram em socorro, foram em ajuda a essas cidades da Ásia Menor, foram ajudar as cidades a se libertarem do jugo dos persas. Então é uma coisa interessante porque alguns autores apontam que o grande interesse dos atenienses era formar um verdadeiro escudo aqui contra os persas. Eles percebiam o avanço dos persas e resolveram que seria interessante conter o avanço deles aqui do outro lado do Mar Egeu, para que eles não atravessassem para cá e conquistassem a Grécia. Então o que eles fariam? Auxiliariam essas cidades da Ásia Menor
a se libertarem e, consequentemente, elas serviriam de escudo. Uma vez os persas querendo atacar a Grécia, eles teriam que passar primeiro aqui pela Ásia Menor, então já eles poderiam conter o avanço dos persas aqui. Dizem, por outro lado, que esse é um tiro que deve ter saído pela culatra. Por quê? Porque aponta-se que a partir do momento que os persas entraram em contato com os atenienses durante essas rebeliões, durante esses conflitos que acabariam culminando na Primeira Guerra Médica, foi aí que os persas teriam se interessado pela Grécia, ou seja, acharam os atenienses muito interessantes para serem conquistados. Então o tiro teria saído pela culatra. Bom, no ano 499 a.C., então início do século V a.C., ali, começaram as rebeliões na Jônia, na chamada Ásia Menor, nessa região aqui, tá? E aí, então, os persas envidaram seus esforços para tentar conter essas rebeliões. E no final, então, desses conflitos, que aconteceu no ano 494 a.C., onde o grande general do exército persa era o genro do então imperador persa, o Dario, as tropas comandadas pelo Mardônio conseguiram conter então essas rebeliões e derrotar as cidades revoltosas, inclusive a sua grande assistente, a grande auxiliar ali, Atenas. E aí então os persas, como resolvem se interessar pela Grécia, eles falam: opa, vamos lá, vamos atravessar o Mar Egeu e conquistar esses caras. E eles ficam um tempo se preparando para isso, então, para organizar um grandioso exército para atravessar o Mar Egeu e conquistar a Grécia. Começa aí então a Primeira Guerra Médica, essa guerra que aconteceu entre os anos mais ou menos no ano 490 a.C., tá? E a Segunda Guerra Médica aconteceria mais ou menos 10 anos depois, em 480 a.C. Então vamos voltar lá para aquele slide onde nós estávamos, né? Deixa eu ver onde é que era aqui. Será que era aqui? Não. Próximo, esse aqui. Então voltamos ao slide aqui da Primeira Guerra Médica. Então, galera, como eu falei ali, a Primeira Guerra Médica eclodiu no ano 490 a.C. E foi uma guerra terrível, onde exércitos numerosos com milhares de soldados se confrontaram. Dizem que os persas iam conquistando cidade após cidade, todas elas iam se rendendo, né? Dizem que o imperador persa enviava um arauto, um mensageiro, e ele chegava na cidade, na polis, e ele dizia que o imperador persa mandava pedir água e terra. E isso significava submissão. Se os líderes, as lideranças da cidade resolvessem se render, já se entregavam, virava uma satrapia dos persas e estava tudo certo. Então não havia nem derramamento de sangue. E dizem que isso aconteceu com algumas polis lá, já se entregaram antes mesmo de se confrontar com os persas, porque achavam que não tinham a menor chance contra os persas. Outras cidades resistiram bravamente. Uma delas, obviamente, a cidade de Atenas. Um fato interessante foi que os atenienses, quando estavam prestes a ser atacados pelos persas, né, eles enviaram um arauto, um mensageiro, para pedir ajuda aos espartanos. Eles teriam pedido ajuda para Esparta, e os espartanos teriam dito que não poderiam mandar ajuda porque eles estariam participando de uma festa, a chamada Festa das Carneias, que seria uma festa em homenagem a Zeus, e portanto eles não poderiam participar. Há muitas especulações sobre isso, como que os espartanos, os maiores soldados, os soldados profissionais da Grécia Antiga, não iriam participar de uma festa como essa, uma grande guerra contra um inimigo externo à Grécia, ou seja, os persas, né? Como é que eles ficaram de fora? Especula-se que eles podem ter pensado que seria interessante deixar os atenienses se haverem sozinhos com os persas, que aí já seria a eliminação de um inimigo, né, de um possível rival, que era Atenas. Então os espartanos já viam, de certa forma, Atenas como uma concorrente, como uma rival. E aí viria a calhar, né, a derrota deles. Portanto, os espartanos não chegaram a participar aí da Primeira Guerra Médica. E dizem que no final, quando a guerra estava caminhando para o final, eles resolveram participar, mas daí já chegaram atrasados na disputa.
A Guerra Médica, a Primeira Guerra Médica, foi vencida pelos gregos. E como que foi essa parada? Dizem que os persas estavam prestes a atacar a cidade de Atenas, mandaram lá pedir água e terra, obviamente que os atenienses não concederam, então não se submeteram. Então os persas estavam manobrando seu grandioso exército para atacar a cidade de Atenas, mas inacreditavelmente os atenienses os atacaram de surpresa, ao invés de esperar o ataque dos persas e se defenderem. Os atenienses se adiantaram e atacaram os persas, e esses aí ficaram abismados porque não esperavam uma coisa como essa, nenhuma outra cidade tinha feito isso. Eles atacaram os persas e os pegaram de surpresa e dividiram as forças dos persas. Então por terra a coisa mais ou menos se equilibrou a partir desse ataque surpresa dos atenienses, e os atenienses gradualmente foram conduzindo os persas para o oceano. Por quê? Para o mar, porque os atenienses, os gregos em geral, eram grandes navegadores. Lembre-se que eles viviam numa península, então a maioria dos gregos sabia muito bem navegar, construíam grandes embarcações, sabiam guerrear pelo mar, então eram grandes marinheiros. Os persas, por sua vez, não tinham tanta habilidade nessa área, porque a Pérsia ficava num planalto, uma grande região desértica, então eles eram muito bons guerreiros por terra, grandes cavaleiros e arqueiros, mas eles não eram muito bons navegadores. Inclusive disse que os navegadores persas, na verdade, eram de outras etnias, pertenciam a outros povos, inclusive gregos, né? Havia marinheiros gregos na frota persa, guerreando ao lado dos persas nesse momento, especialmente alguns marinheiros lá das cidades da Ásia Menor, da Jônia, que viviam no litoral e sabiam muito bem navegar. Mas, por seu turno, os atenienses eram grandes navegadores, viviam lá na Península Ática e sabiam muito bem navegar. Então eles conduziram a guerra para batalhas navais. Dizem que os gregos utilizavam embarcações trirremes, que eram pequenas, leves, carregavam poucos homens e eram mais fáceis de manobrar, enquanto os persas tinham grandes embarcações para levar bastante gente, então era mais difícil deles fazerem manobras no oceano. E aí então nessa aí os atenienses teriam levado uma grande vantagem sobre os persas e conseguiram então derrotá-los, principalmente a partir dessas batalhas navais. Por terra também os atenienses começaram a levar vantagem, especialmente auxiliados pelos habitantes da cidade de Plateia, os plateenses. E os atenienses, então liderados por um general chamado Milcíades, conseguiram gradualmente derrotar os persas, que eram comandados por um general chamado Datis, o Medo. Uma das principais batalhas da Primeira Guerra Médica foi a Batalha de Maratona. O que foi a Batalha de Maratona? Uma cidade grega, uma polis chamada Maratona. E é justamente daí que vem o termo, para designar aquela corrida de longa distância, que dá mais ou menos 42 quilômetros, que é a corrida de maratona. Dizem que foi enviado um arauto da cidade de Maratona até a cidade de Atenas para avisar os atenienses que tinham ficado na polis da vitória, que eles tinham derrotado então os persas. E esse arauto teria corrido da cidade de Maratona até a cidade de Atenas. E essa distância, então, entre Maratona e Atenas daria aproximadamente 42 quilômetros, que é a distância da corrida ali. Alguns apontam que esse corredor, esse arauto, esse mensageiro, teria dado a notícia da vitória e teria morrido de tanto correr, teria dado um infarto nele ou alguma coisa parecida. Bom, quem narra, o autor, o historiador que narra as guerras médicas é o Heródoto de Alicarnasso, o pai da história, o primeiro a escrever um livro de história. Aliás, o próprio título, História, em grego significa testemunha. Então, o Heródoto narra essas, dentre outras histórias que ele conta, ele conta muitas histórias do seu período, da sua época, mas ele narra as duas guerras médicas. Segundo o Heródoto, na Primeira Guerra Médica foram 6.400 persas mortos, enquanto do lado grego morreram 192 atenienses e plateenses. Esses números, obviamente, hoje são questionados pelos historiadores. 10 anos depois, então, eclode a Segunda Guerra Médica, não mais com o imperador Dario. Agora o imperador era o filho do Dario, um cara chamado Cambises.
né? Então o Cambises, não, desculpem, não era o Cambises não, era o Xerxes. Opa, Cambises foi o antecessor do Dario, que na verdade o Dario nem foi herdeiro, né? Diz que houve um golpe lá no Império Persa e o Cambises foi assassinado, provavelmente de uma forma meio suspeita, no ano 525 a.C., quando assumiu o Dario. Dizem que pode ter sido um golpe arquitetado pelo Dario. Aí, quando o Dario falece, então assume o seu filho, o seu herdeiro, o Xerxes. E o Xerxes ficou conhecendo a história que aconteceu lá 10 anos atrás com o seu pai, o Dario, que havia sido derrotado pelos gregos, e ele resolve que agora ele faria a revanche, a vingança. Então ele organiza um grandioso, um gigantesco exército para derrotar os gregos. Então começa a Segunda Guerra Médica em 480 a.C. O Heródoto narra essa história também, e ele conta algumas histórias muito loucas. Ele diz que, por exemplo, o exército persa era tão grandioso, mas tinha tanta gente, que quando eles paravam para beber água no rio, os rios secavam. Eu falo, meu Deus do céu, imagina esse monte de gente, quanta gente era para beber a água e secar um rio, né, cara? Imagine que coisa mais louca. Então tem que desconfiar um pouco também do Heródoto, né? E também ele dizia assim que o exército persa era tão numeroso, mas tão numeroso, que quando eles lançavam suas flechas, lembrando que eles eram grandes arqueiros, quando eles lançavam suas flechas, fazia-se a escuridão, o sol desaparecia. Ô louco, minha nossa, né? Aí já é muita coisa. Dizem que eles faziam verdadeiros milagres em logística, construíam estradas, construíam pontes, derrubavam florestas, o que fosse necessário para o exército atravessar. O Heródoto fala num exército de mais ou menos 1 milhão de homens. Cara, para a antiguidade é número pra caramba, 1 milhão de homens. Os historiadores, alguns historiadores dividem isso por 10 hoje, então teriam 100 mil. Há historiadores, inclusive, que dividem por 20, então teria no máximo 50 mil. Mas o Heródoto diz que é 1 milhão de homens. Tem uma história muito louca também, que os persas nesse período, eles tinham um sistema político onde o imperador ele era considerado representante dos deuses na terra. Mas há quem diga que o Xerxes ele queria ter honrarias divinas, tendo em vista que os persas já haviam conquistado regiões, lugares, impérios, onde o imperador, o governante, era considerado um deus sagrado, um deus vivo, um deus encarnado. A exemplo do Egito. No Egito antigo, o faraó era considerado um deus vivo, um deus encarnado. E o Xerxes quis ter honrarias divinas também, queria ser considerado um deus encarnado, um deus vivo. O Heródoto narra uma história de que o Xerxes eles teriam construído uma ponte sobre um determinado rio, e aí deu uma tempestade, deu aquela famosa cabeça d'água, né? Choveu lá na montanha e veio uma enxurrada de água pelo rio e levou a ponte embora, que eles tinham acabado de construir, e que o Xerxes ficou tão revoltado que ele deu um cacete no rio, pegou o chicote, teria chicoteado, chibatado o rio ali, porque ele estaria castigando esse rio, porque os persas viam, eles eram animistas, então eles eram politeístas animistas, acreditavam em vários deuses, e alguns desses deuses eram representações de seres inanimados, inclusive como rios, pedras, montanhas, árvores, esse tipo de coisa. E ele teria dado uma surra no rio como castigo. Então ele, que era um deus, ele podia castigar o outro deus, que era o rio. Isso é eu falo, esses caras cheiravam uma zorba violenta, mano. Bom, então o Xerxes resolve conquistar a Grécia. E aí, galera, o que acontece? Na Primeira Guerra Médica, os persas tinham tido uma fragorosa derrota pelo mar, né, nas batalhas navais. E agora, mais uma vez, os gregos resolvem conter o avanço dos persas também pelo mar, porque eles conheciam a história, sabiam que os persas não eram grandes navegadores. Então os conflitos começam ali com batalhas navais, especialmente no Cabo do Artemísio, né, onde os gregos começam a levar vantagem. Dizem inclusive que mais uma vez muitos dos navegadores persas eram de origem grega e que no calor das batalhas acabavam desertando, isto é, acabavam passando para o lado grego, entendendo que eram seus irmãos de sangue, especialmente, obviamente, quando estavam sendo derrotados. Então eles viravam a casaca e iam para o lado dos gregos. Por terra tem, a princípio, uma história interessante. Lembre-se que os espartanos não participaram da Primeira Guerra Médica. Agora
Na segunda eles se anteciparam, eles não esperaram não, eles resolveram que esse era o momento deles, jamais perderiam essa outra festa que estava acontecendo. E dizem que o rei, um dos reis espartanos, lembrando que eles tinham dois reis, era uma diarquia, o rei Leônidas, ele teria reunido 300 dos seus melhores soldados, e isso no universo de alguns milhares, né, de soldados espartanos, ele escolheu os 300 melhores. Será que esses caras eram bons de briga ou não? Nossa, deviam ser muito feras, né? Ele escolhe os 300 melhores soldados e ele vai esperar os persas no tal do desfiladeiro das Termópilas, numa região montanhosa, onde tinha uma passagem que era relativamente estreita e que do outro lado, obviamente, era um despenhadeiro que caía no mar, né? Então, por ali os persas iam passar e o grandioso exército, numeroso exército persa, não teria vantagem, porque eles não conseguiriam lutar com todas as suas forças ao mesmo tempo, haja vista que era um desfiladeiro. Então, o Leônidas teria partido para lá. O primeiro mito que precisa ser quebrado é que não estava só o Leônidas e os 300 espartanos lá. Tinha alguns milhares de gregos lá. Tinha aproximadamente 7.000 e poucos gregos, segundo Heródoto, lá naquele desfiladeiro para cortar o avanço dos persas. Então não estavam só os 300 espartanos lá e o rei Leônidas, né? Tinha mais gente. Então esse é o primeiro mito. Outro mito que precisa ser quebrado é de que os espartanos jamais recuavam numa batalha. Isso não é verdade. Os espartanos não eram suicidas. É bem verdade que esses 300 e o rei foram. Foram por quê? Porque em dado momento das batalhas, onde os gregos conseguiram realmente conter o avanço dos persas, eles não conseguiam avançar no desfiladeiro, a batalha foi muito sangrenta, muito violenta, mas os gregos conseguiram conter o avanço dos persas e parecia que eles não conseguiriam passar daquele ponto de jeito nenhum. Em dado momento, os persas conseguiram, dentre os seus soldados, dentro do seu exército, alguns gregos ou pessoas, enfim, que conheciam o território grego e sabiam de um outro caminho alternativo, que eles poderiam dar a volta naquela montanha e escapar daquele desfiladeiro. Então os persas, numa manobra, articularam esse novo caminho para cercar os gregos, né? Para encurralá-los ali no desfiladeiro. E os gregos ficaram sabendo dessa manobra em algum momento da batalha. Eles souberam que os persas tinham conseguido fazer essa manobra, despistar os gregos ali, enganá-los e para tentar encurralá-los. Mas a maioria dos gregos, quando percebeu essa situação, essa manobra, fugiu dali do desfiladeiro das Termópilas e voltou para suas casas para defender a sua cidade, as suas famílias. Mas, juntamente com o rei Leônidas e os seus 300 espartanos, ficaram mais uns 1.000 e alguma coisa, talvez. Enfim, no total 1.000 e poucos gregos permaneceram no desfiladeiro das Termópilas, entre eles o Leônidas e os 300 espartanos. O Leônidas teria escolhido, então, um arauto, um mensageiro dentre eles, para voltar para Esparta e dar o recado, dizer, olha, os persas fizeram uma manobra aqui, vão nos encurralar, não vamos ter como sair daqui, mas nós não queremos mesmo, nós vamos ficar aqui e vamos morrer aqui se for necessário, mas nós não vamos recuar. Então surgiu aí o mito de que os espartanos nunca recuavam numa batalha. Não é verdade, eles recuavam sim. Nesse episódio eles não recuaram, mas em outros, com certeza, quando era necessário, eles recuavam. Então, assim, essa batalha foi uma das batalhas mais famosas aí da Segunda Guerra Médica. Então, lembrando que teve duas guerras, e a Batalha das Termópilas é uma batalha da Segunda Guerra Médica, onde esses 300 espartanos acabaram perecendo juntamente com o seu rei. Aí os persas avançaram, né? E eu fico imaginando, cara, os espartanos recebendo a notícia do arauto que o seu rei, um dos seus reis, né, com os seus 300 melhores soldados teriam sido mortos ali pelos persas no desfiladeiro das Termópilas. Será que esses caras ficaram nervosos? O fato é que a guerra continuou. E agora os persas estão avançando em direção às polis. Muitas cidades iam se entregando sem sequer resistir. E agora eles chegaram às portas da cidade de Atenas. E aí tem uma história muito louca que aconteceu. Porque na Primeira Guerra Médica a gente viu lá que os atenienses
deram um ataque de surpresa, né, sobre os persas, e isso pode ter sido a grande chave ali para a vitória dos atenienses sobre os persas na Primeira Guerra Médica. Mas na segunda, os persas não deram essa oportunidade aos atenienses. Eles atacaram sem dar chance e entraram, invadiram a cidade com tudo. Só que Atenas estava vazia, fora evacuada. Não tinha ninguém ali. Não é porque eles ficaram de quarentena por causa do coronavírus. Não tinha ninguém ali na cidade. Eles evacuaram. Eles foram para uma cidade chamada Trezena, que ficava na ilha de Salamina. Caramba, bicho, por que eles fizeram isso? Porque é uma ilha, cara. E para os persas chegarem lá a essa ilha, eles teriam que ir pelo mar. E a gente já sabe o que acontecia pelo mar. Nas batalhas navais, os gregos, os atenienses levavam vantagem. E foi isso que eles fizeram. Eles conduziram então a guerra para o mar, ou seja, fazendo com que os persas fossem atrás dos atenienses lá na ilha de Salamina. E aí então eles levavam vantagens. Por terra, por sua vez, as batalhas foram lideradas pelos espartanos, agora com o seu segundo rei, um cara chamado Pausanias, né? Então, nas batalhas de Plateia e de Himera, houve vitória grega. E mais uma vez, então, os persas são derrotados pelos gregos, né, na Segunda Guerra Médica. E a partir dessa segunda derrota, os persas jamais se assanhariam novamente e quereriam conquistar a Grécia. Galera, teve uma guerra também lá na Grécia mesmo, entre as polis gregas, que foi conhecida como Guerra do Peloponeso. Lembrando que Peloponeso era o nome da península onde ficava a cidade de Esparta, e uma região que era altamente dominada pelos descendentes dos dórios, pelos lacedemônios, né? E o que foi essa Guerra do Peloponeso? Foi uma guerra entre as próprias polis gregas. O que aconteceu? Aconteceu que depois das guerras médicas, após a vitória dos gregos sobre os persas, seguiu-se um período de mais ou menos uns 30 anos ali de paz, de prosperidade. Esse é o auge das polis gregas, então, do período clássico, né? E Atenas era uma das líderes da Grécia Antiga, porque havia assim liderado também nas guerras médicas, assim como Esparta. Na verdade, surgiram duas ligas, né? A Liga Ático-Délica, ou Liga de Delos, que era liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que era liderada por Esparta. Então, essas duas ligas acabaram entrando em conflito. Então, passado ali um tempo, o que acontece? Os atenienses começaram a praticar uma espécie de imperialismo na região. Por quê? Porque passados esses 30 anos de prosperidade, do auge, os atenienses começaram a fracassar economicamente, começaram a ter algumas dificuldades e começaram a praticar o imperialismo sobre algumas polis da Grécia Antiga ali, cobrando impostos e tal. E aí é que começa a confusão. Por quê? Porque os espartanos não aceitam essa liderança e esse imperialismo ateniense, e eles vão tentar libertar algumas polis do jugo dos atenienses, desse imperialismo praticado por eles. É importante frisar aqui que das guerras médicas surgiu um tratado, o Tratado de Susa, que era uma das cidades mais importantes do Império Persa, né? Então o tratado que estabeleceu a paz entre gregos e persas, então uma espécie de tratado de paz ali entre ambos, né? E aí, cara, o que acontece? Quando começam essas escaramuças, esses conflitos aí entre os atenienses e os espartanos, eles também fazem um tratado de paz entre si, no ano 446, 2 anos depois do Tratado de Susa, né? E esse tratado ele deveria ser respeitado por 30 anos, mas não foi. Em 432 a.C., essas escaramuças começam novamente e eclode a Guerra do Peloponeso. E agora, quem venceria, Atenas ou Esparta, né? As duas principais polis gregas se digladiando entre si ali, liderando um séquito de cidades, cada uma delas, né? Então, nessas disputas pela hegemonia do mundo grego, a gente tinha duas justificativas básicas. Esparta dizia que era defensora da liberdade e Atenas dizia-se defensora da democracia. Ambas foram defensoras da Grécia Antiga nas guerras médicas, uma dizia-se defensora da liberdade e a outra da democracia, e aí o pau come entre elas ali. Em 430 a.C. eclodiu uma epidemia de peste na Grécia Antiga,
E aí muita gente, milhares de pessoas morrem por causa dessa epidemia aqui também. Obviamente que eles não conheciam os micro-organismos nessa época, na verdade só depois da invenção do microscópio no final do século XIX é que ficaram conhecidos os micro-organismos. Então eles não sabiam muito bem como é que funcionavam essas doenças, não tinham remédio para combater, não sabiam fazer isolamento social, não entendiam como isso acontecia, então essas epidemias matavam muita gente. E claro, prejudicou todas as cidades. Então vejam, nessa disputa aqui entre Atenas e Esparta, na verdade, no primeiro momento, os espartanos levaram vantagem, afinal, eram os grandes soldados da Grécia Antiga. Não que os atenienses não soubessem lutar, a gente já viu que eles lideraram ali as vitórias sobre os persas na Primeira Guerra Médica praticamente sozinhos, e na Segunda também foram muito importantes, né? Mas os espartanos venceram. No ano 405 a.C., houve a vitória espartana numa batalha chamada Aigos Potamos, tá? E aí, o que aconteceu? Foi o fim de Atenas? Acabaram as guerras? A Guerra do Peloponeso? Não. Acontece que Atenas veio em defesa... Tebas veio em defesa de Atenas e houve uma união entre essas duas polis, Atenas e Tebas contra Esparta. E Tebas era uma cidade muito importante da região também. Então agora com a união entre Tebas e Atenas, eles conseguiram derrotar os espartanos na Batalha de Leuctras em 371 a.C. Mas não acabou por aí ainda não. Agora Tebas se voltou contra Atenas, cara, e houve uma vitória ateniense daí sobre os tebanos na Batalha de Mantinéia em 302 a.C. A moral da história é a seguinte: a Guerra do Peloponeso levou ao enfraquecimento das polis gregas, ao enfraquecimento da Grécia. E esse enfraquecimento, por sua vez, possibilitou então a invasão da Grécia pelos macedônios, que viviam no norte então da Península Balcânica, e eles resolvem conquistar a Grécia. Então, em 331 a.C., o imperador macedônio Filipe II, na Batalha de Queroneia, invade a Grécia porque ele se aproveita desse enfraquecimento geral das polis gregas devido à Guerra do Peloponeso. Seguindo a mesma tendência do Filipe II, o seu herdeiro Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande da Macedônia, ele começa a fazer conquistas no Oriente a partir de 336 a.C. E então começa a crescer cada vez mais o famoso Império Greco-Macedônico. Por que Greco-Macedônico? Porque os macedônios tinham um laço de consanguinidade com os gregos e se misturaram com eles, foram altamente influenciados por eles e tal, e formaram um verdadeiro Império Greco-Macedônio. E esse período, então, é o chamado período helenístico da história grega. Eu já vou explicar por quê, mas é o período chamado de helenístico, é o último período. Então, se a Grécia conheceu uma unificação, foi exatamente no período helenístico, quando é formado então o Império Greco-Macedônio. E o que é o helenismo? Da onde que vem esse termo, essa denominação? Na verdade, vem de Hélade. Hélade, em grego, é Helás. Helás significa Grécia, a tradução para nós, né? Então, quem eram os gregos? Na verdade, tinha uma região na Grécia Antiga que era chamada de Hélade, ou Grécia, era uma região. E os romanos, quando conquistaram a Grécia, eles estenderam essa denominação para toda a Península Balcânica e chamaram todos os habitantes de gregos, ou de habitantes da Hélade. E daí vem o termo heleno, né? O habitante da Hélade, né? Então é o grego, o habitante da Grécia. O que é o helenismo, então? O helenismo é o seguinte, é a fusão da cultura greco-macedônia, a cultura ocidental, com a cultura oriental dos povos que os greco-macedônios dominaram. Por que fusão? Porque, na verdade, o Alexandre Magno, ele tinha uma grande ambição. Quando ele conquistava outros povos, especialmente povos orientais, ele queria levar a cultura greco-macedônica a esses povos, a visão de mundo deles a esses povos. Acontece que não existe aculturação. O que seria a aculturação? A aculturação seria a imposição de uma determinada visão de mundo, de uma determinada cultura, por um povo a outro povo. Pura e simplesmente uma via de mão única. Acontece que os antropólogos, eles desmistificaram essa questão e disseram que isso não acontece, isso não existe. Quando um povo, mesmo um povo dominador, um povo belicoso, conquista outro povo, a tendência é que haja uma mistura entre eles, porque o dominador influencia o dominado e vice-versa. Ele também é influenciado pelo povo dominado. Então ocorre, na verdade, uma fusão cultural. Tá? E essa fusão, então, da cultura ocidental greco-macedônica à oriental é que foi chamado de helenismo. Inclusive, o
o Alexandre Magno ele construía centros de difusão da cultura helenística nos locais onde ele conquistava, onde ele dominava. O Império Macedônico basicamente começa então ali no norte da Península Balcânica e vai se estendendo, né? O Filipe II vence os persas e os gregos, o Alexandre o Grande vai expandindo também o seu território, né? E o imperialismo deles vai aumentando gradualmente, eles vão ficando com um exército cada vez maior e mais poderoso. E eles conquistam então o Egito, onde eles fundam uma Alexandria. As Alexandrias eram centros de difusão da cultura greco-macedônica, né? E eles constroem um lá na cidade, uma cidade que vira uma cidade, né? A cidade de Alexandria, lá no Egito, no norte da África, né? E também fundam outras cidades, né? Enfim, os greco-macedônicos aí durante esse período expansionista. Eles foram tão longe, cara, que eles invadiram o continente asiático, chegaram até o rio Indo, na Índia. E lá acabou, segundo alguns, sendo a ruína do próprio Alexandre Magno, porque ele acaba contraindo uma doença, um tipo de febre, provavelmente tenha sido picado por algum inseto, adquirido algum vírus ali, ou alguma bactéria, algum micro-organismo, e disso ele acabou falecendo, né? Então houve uma verdadeira fusão das culturas grega, macedônica, asiática, egípcia, e isso então é o período chamado de helenístico por conta disso. Ele teria acontecido entre o século IV e o século II a.C. Por quê? Porque no século II a.C., então, o Império Greco-Macedônico acaba sendo esfacelado com as conquistas romanas. Então os romanos estavam se expandindo, conquistando o seu império, e eles invadem essa região aí que correspondia ao Império Macedônico. Inclusive nessa questão aí de querer expandir a cultura greco-macedônica pelo mundo, o Alexandre Magno ele incentiva o casamento com mulheres asiáticas, com mulheres persas, por exemplo. Ele próprio se casa com uma mulher persa para dar o exemplo para o seu povo, lá, os seus subordinados. Aqui então um mapa mostrando as rotas percorridas pelo Alexandre Magno, para a gente entender mais ou menos. Então aqui nós temos a Península Balcânica, temos a Macedônia, né? E aqui nós temos então a chamada Ásia Menor, olha ali, ó. Então eles passam aqui essa região, que é onde tinha uma cidadezinha chamada Bizâncio, né? Ah não, Bizâncio é um pouco para cima. Aqui eles passam então para a Ásia e vão percorrendo esse caminho aqui, olha lá, ó. Vem por aqui, aqui é a Península Arábica, né? A Arábia. Deixa eu ver. Aí eles chegam aqui ao Egito. Não, desculpem, aqui não é Península Arábica não. Aqui é o Oriente Médio, né? Isso, aqui é o Oriente Médio. Aí eles chegam aqui ao Egito, conquistam o Egito, vão agora pelo Oriente Médio de volta aqui, chegam na região que era o Iraque, né? Onde era a Mesopotâmia, aqui ó, Rio Tigre e o Rio Eufrates, conquistam essa região da Mesopotâmia, a própria cidade da Babilônia aqui, ó. Aí eles continuam, chegam no Planalto do Irão, ou seja, onde estava o Império Persa, conquistam também, e vão continuar ali, cara, ó. Chegam até o rio Indo Kush, lá na Índia, né? Olha lá, o rio Indo, na Índia, e voltam por aqui. Caramba, o Império gigantesco, então toda essa parte colorida era o Império do Alexandre Magno. E aonde tem uma estrelinha é onde ocorreram batalhas importantes. O Alexandre Magno morreu então aos 33 anos de idade, vítima de uma febre no ano 324 a.C. Após a sua morte, o império acabou sendo dividido entre vários dos seus generais, em 4 partes. A parte da Grécia, a parte do Egito, a parte da Mesopotâmia e a parte da Ásia Menor. A partir daí, foi um longo período de decadência, os próximos 3 séculos, aí, um período de decadência do Império Greco-Macedônico, e aí esse período chamado período helenístico, até eles serem então no século II a.C. absorvidos pelos romanos que estavam se expandindo. Algumas heranças importantes então desse período helenístico foi a fusão dessas culturas, né? E onde, por exemplo, os imperadores greco-macedônicos passaram a ser considerados divinos, ou seja, divindades sagradas, deuses encarnados, por influência provavelmente dos egípcios e dos persas aí. Também a crença na vida após a morte, a mistura de deuses que faziam parte do panteão grego com deuses de outras culturas também asiáticos, né? E também é um período de muitas disputas comerciais entre gregos e asiáticos, já que os gregos eram grandes comerciantes, grandes navegadores, mas também
se depararam ali com os asiáticos, que também gostavam muito de praticar um comérciozinho, então foi um período de grandes disputas comerciais. Na arte destacam-se o Colosso de Rhodes e o Farol de Alexandria, que estão aí entre as 7 maravilhas do mundo antigo e foram erguidos, foram construídos no período aí helenístico da história grega. Na filosofia e na matemática nós temos destacadamente aí o Arquimedes e o Euclides. Chegando já, caminhando para questões culturais e para o final da aula sobre Grécia Antiga, vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos culturais. A religião, começando pela religião, portanto. Os gregos eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Vários. Teístas, deuses, né? Então a crença em vários deuses. Só que os deuses gregos, eles eram iguais aos seres humanos. Eles tinham virtudes e defeitos. Então não era aquela coisa que os deuses são perfeitinhos, os deuses são sempre bonzinhos e tal. Não. Os deuses gregos eram representados de uma maneira tal que eles eram iguaizinhos aos humanos, tendo qualidades e muitos, mas muitos defeitos mesmo. Então fazendo inclusive inúmeras maldades ali e tal, né? Mas a diferença entre deuses e humanos é que os deuses eram super poderosos, né? Tinham superpoderes e eram imortais, ao passo que os humanos não. Então, basicamente, o que o panteão de deuses gregos representava? Representava características dos seres humanos, características humanas, né? Eram deuses muito humanos, vamos dizer assim. E o que representa um sistema mitológico onde os deuses são representações humanas? Representa um sistema antropocêntrico, ou seja, eles colocavam o ser humano acima das coisas, à frente das coisas, como o mais importante. Por isso, os próprios deuses eram representações humanas. Também esses deuses representavam, então, fenômenos da natureza, apesar de serem representados em forma humana, né? Eles representavam forças da natureza, fenômenos da natureza, representavam relações humanas, sentimentos e tudo mais, né? Além dos deuses gregos nesse sistema mitológico, havia as ninfas e os heróis, que eram, como eu já disse anteriormente quando eu falei do Aquiles, eram semideuses, né? Eles também criaram as musas, né, que eram representações das áreas do conhecimento, das artes e tal, né? Havia as musas também e havia os oráculos. Então, como que era a religião grega? Ela era uma religião onde havia a predição do futuro, havia mensagens que os deuses enviavam aos homens, era nisso que eles acreditavam. E essas mensagens eram enviadas através dos oráculos. Havia vários oráculos na Grécia Antiga. Um dos mais, se não o mais famoso, era o oráculo da cidade de Delfos. Então, o oráculo de Delfos. O que era o oráculo? A palavra oráculo, ela designava 3 coisas distintas ao mesmo tempo. Oráculo era o local onde eram feitas as predições. Então, oráculo definia aquele local. Por exemplo, oráculo de Delfos. Então, tinha um templo lá na cidade de Delfos onde essas predições eram feitas. Oráculo também era a própria pessoa que recebia essa mensagem dos deuses para enviar aos homens, que era normalmente uma mulher, né? Então ela também era chamada de oráculo, ela aspirava uns vapores e entrava em transe, meu Deus, sei lá que vapores que ela aspirava, né? Mas ela aspirava uns vapores e entrava em transe, e a partir daí ela fazia as predições, então. E oráculo também designava a própria mensagem. A mensagem em si também era chamada de oráculo. Então designava essas 3 coisas, né? E era assim que funcionava. Então, através dos oráculos que faziam as predições, mandavam as mensagens. Mas os gregos eram muito religiosos, eles tinham muita fé. Apesar da religião deles ser antropocêntrica e a cultura, eles eram muito religiosos. Então os deuses influenciavam muito nas decisões que eles tomavam. Por exemplo, antes de começar uma guerra ou fazer um negócio ou coisa do tipo, eles consultavam os deuses, portanto consultavam os oráculos. As principais divindades gregas, então, vou listar algumas delas aqui. Zeus, deus principal e pai espiritual de deuses e pessoas. Hera, que era a esposa de Zeus e rainha do paraíso e guardiã do casamento. Atena, lá, protetora da cidade de Atenas, né? Deusa da sabedoria e também alguma representação da guerra. Apolo, deus da luz, da poesia e da música. Ártemis, deusa da caça, então uma outra deusa mulher, vejam, tinha muitas deusas mulheres também. Ares, deus da guerra.
Afrodite, deusa do amor e da fertilidade. Héstia, deusa do coração e da chama sagrada. Hermes, que era o mensageiro dos deuses. Vejam as representações. Havia mensageiros entre os gregos, como eu disse, chamados de arautos, e eles iam a pé, né? E os próprios deuses tinham o seu mensageiro, que era o Hermes, também senhor das ciências e das invenções. Havia Poseidon, senhor dos mares, junto com sua esposa Anfitrite. Deméter, que era uma deusa também da agricultura. A agricultura normalmente era associada a deuses femininos, no caso, né? Deusas. Então, a deusa da agricultura. Hades, que era um deus não olimpiano, ele teria sido expulso do Olimpo e habitava o subterrâneo junto com sua esposa Perséfone, e eram deuses dos mortos, porque os gregos tinham o hábito de enterrar seus mortos, portanto, deuses subterrâneos, né? Dionísio, que era o deus do vinho, mas vejam, esse Hades então era um deus não olimpiano, mas ele era cultuado como um deus também, né? Era o deus dos mortos. Dionísio, que era o deus do vinho e do prazer. Vejam aqui, ó, quase tão importante quanto os Zeus, ou seja, de bobos os gregos não tinham nada, né? Então, o deus do vinho e do prazer. Os gregos faziam muito as festas dionisíacas, ou seja, em homenagem a esse deus, que eram, obviamente, regadas a muito prazer e a muito vinho. Então, as principais divindades gregas ali. Vamos falar de alguns outros destaques gregos e do porquê nós somos muito mais gregos do que imaginamos, né? Na filosofia, também atribui-se aos gregos o início da filosofia, né? Que significa amor ao conhecimento, amor ao saber, né? A palavra filosofia. Então, os primeiros filósofos foram gregos, eles teriam surgido lá por volta do século VII, VI antes de Cristo, por aí. Né? E eles, os gregos, podem ser subdivididos, muitos estudiosos gostam de subdividi-los, em dois grupos de filósofos: os filósofos pré-socráticos e os socráticos. Como assim? Pré-socráticos, então antes do Sócrates, e socráticos, Sócrates e os seus sucessores, posteriores ao Sócrates, né? Então, o Sócrates é considerado um divisor de águas lá na filosofia da Grécia Antiga. Basicamente, por que isso? Né? Porque os pré-socráticos, eles focaram suas explicações no universo, na natureza. Então, eles queriam buscar a explicação do universo. E o Sócrates não, o Sócrates focou as suas explicações, a sua grande busca no ser humano. Né? Tanto é que é atribuída a ele a frase conhece-te a ti mesmo, ou seja, o Sócrates procurou explicar o universo à luz do ser humano, enquanto os outros anteriores procuravam explicar a natureza. Então surgem algumas escolas filosóficas lá na Grécia Antiga, vou citar algumas delas aqui. A escola de Mileto, que professou, né, que o princípio básico do universo era um só, né? Então o universo tinha um princípio básico, formador dele e tal. E destacadamente aqui nós temos o Tales e o Tales de Mileto, por isso escola de Mileto, né? O Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo aí, e o Anaximandro também. A escola pitagórica, o nome já diz ali, ó, Pitágoras. Todo mundo já ouviu falar do teorema de Pitágoras, né, galera? Como que é o teorema de Pitágoras mesmo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ô louco, eu tô bom em matemática, hein, cara? Eu acho que é isso, se não for isso, tô lascado. Bom, o que a escola pitagórica pregava, então? O número seria esse princípio básico que a escola de Mileto buscava. Para os pitagóricos, era justamente o número, né? Era o princípio básico das coisas. E as coisas todas para eles eram exatas e imutáveis. Então, essa escola ali do Pitágoras. Teve um filósofo chamado Heráclito que preconizou que as coisas na verdade não eram imutáveis como o Pitágoras e os seus seguidores disseram. Na verdade, tudo estava em constante movimento, portanto, tudo estava em constante mutação. Então, o princípio básico era a mutação. Para o Pitágoras, era a estabilidade, a imutabilidade. Aí vem a escola eleática. A escola eleática professava a razão pura e o seu líder principal, Parmênides. O que significa isso? Significa assim, ó. Os gregos explicavam o mundo à sua volta, todas as coisas, os fenômenos da natureza, as relações, os sentimentos humanos, através de um sistema mitológico, através da sua religião, tá? Mas
O que a filosofia faz então? A filosofia ela procura dar uma nova explicação, um novo tipo de explicação sobre o universo. Que explicação seria essa? Seriam explicações universais, explicações que servissem para todos os lugares. Consequentemente, essa filosofia, ela se afasta então, essa explicação filosófica, ela se afasta um pouco da religiosidade e ela se aproxima da razão. Entretanto, no seu início havia ainda muita influência, havia muita mistura, afinal a religião foi a primeira maneira que os gregos encontraram para explicar o mundo à sua volta. Então eles eram muito influenciados por essa visão de mundo ainda baseada na mitologia. E não era tão fácil romper com ela da noite para o dia. Então havia muita influência, mesmo nas explicações racionais, havia muita influência da religiosidade deles, tá? Mas a escola eleática professava que as explicações deveriam ser puramente baseadas na razão, sem qualquer influência da religião. Tem uma explicação para isso. Por que os gregos em algum momento resolveram procurar explicações universais? Disse que os gregos, como eles eram grandes navegadores, viviam numa península, né? E grandes comerciantes, pescadores e tal, viviam pelo mar, entravam em contatos com muitos outros povos e tal, dizem que os gregos começaram a desconfiar. Eles começaram a perceber o seguinte: eles tinham um sistema mitológico através do qual eles explicavam o mundo à sua volta, todas as coisas. Mas quando eles iam para um outro lugar, eles percebiam que aquele outro povo lá tinha uma explicação diferente para o mesmo fenômeno. Então, por exemplo, para a chuva. Os gregos explicavam a chuva de uma maneira, o trovão, os fenômenos relacionados à chuva. Mas eles entravam em contato com outro povo que também tinha uma explicação mitológica que era muito diferente da deles. E eles começaram a desconfiar, pensar assim, pera lá, mas se é o mesmo fenômeno, não deveria ter a mesma explicação? Como pode fenômenos iguais terem explicações diferentes? E qual seria a verdade? A nossa explicação ou a explicação desse povo aqui ou daquele outro lá? Então os gregos começam a desconfiar. Mas tem uma outra questão que está atrelada a isso também. Lá na Grécia Antiga havia, a gente viu, desigualdades sociais que surgiram com a formação das polis, né? Surgiram com a propriedade privada da terra e surgiram classes sociais distintas nas mais variadas polis, pessoas privilegiadas que tinham muito dinheiro, poder, terras, escravos e outros que não tinham nada. Então, digamos assim que pessoas que estavam num patamar intermediário ali na Grécia Antiga, comerciantes, navegadores, marinheiros e tal, começaram a perceber que religião era sinônimo de poder e que as pessoas que estavam no topo da pirâmide social, essas pessoas também controlavam a religião, controlavam os templos, né, influenciavam as pessoas, influenciavam o próprio sistema mitológico como um todo. Então esses caras começam a perceber que para ter uma alteração naquela sociedade, para se fazer uma mudança no status quo, ou seja, naquela relação social, era preciso mexer com a religião. Então, quando eles propõem uma nova explicação que não era baseada na fé, na religião, eles também estavam pretendendo uma alteração naquela sociedade. Então, nesse contexto onde tudo está envolvido, é que surge a filosofia, o amor ao conhecimento. E esses caras aqui foram os que preconizaram, então, primeiro que as explicações deveriam ser puramente baseadas na razão e não ter interferência mais da fé. Também surgiram os atomistas. Quem eram eles? Eles pregavam que o átomo era a essência das coisas. Olha lá, na Grécia Antiga, naquele período, eles já estavam preconizando que o átomo era a essência, era o princípio básico do universo. Também, aí agora sim, agora a gente vai começar a transição aqui. A transição dos pré-socráticos para os socráticos se dá, na verdade, com os sofistas. Os sofistas e os Sócrates. Como assim? Quem eram esses aqui? Os sofistas, pessoal, eram filósofos, eles se diziam, pelo menos, né? O Sócrates se insurgiu contra eles e dizia que eles eram falsos filósofos, não eram verdadeiros, né? Mas os sofistas, então, eles se diziam filósofos e eles eram professores itinerantes, né? Do quê? De filosofia, mas principalmente de oratória e retórica. O que é isso? Na verdade, então, eles defendiam a democracia como o melhor modelo, como o melhor sistema de governo, né? Por que eles defendiam isso? Olha que coisa interessante. O que os sofistas pregavam, então? Os sofistas, como eles eram professores itinerantes, eles eram remunerados, eles eram pagos por
pessoas que tinham condições, que tinham dinheiro para pagá-los, né, para eles ensinarem. E eles ensinavam especialmente a arte da retórica e da oratória. A retórica é a arte de articular bem as palavras para atingir um determinado objetivo, para conseguir convencer o seu interlocutor. E a oratória é a arte de bem falar em público, né? Então essas duas coisas juntas, elas eram essenciais nesse modelo aqui político, na democracia. Por quê? Porque a gente viu que na democracia, e vamos pegar aqui como exemplo a democracia ateniense, né, que foi a precursora de tudo. Na democracia, quem participava do sistema político? Quem participava eram os cidadãos. Quem eram eles? Homens maiores de 18 anos e filhos de pais atenienses. Então vou repetir: homens maiores de 18 anos e filhos de pais atenienses. Esses eram os cidadãos em Atenas, tá? Então todos esses que se enquadravam nesse critério de cidadania, independentemente da classe social a qual eles pertencessem, porque havia cidadãos ricos e cidadãos pobres, mas todos tinham direito de participação política, todos tinham direito a voto. Né? Então, se é um cidadão, tem direito a voto. E como que funcionava? Então, normalmente nessa democracia, os mais ricos e que consequentemente acabavam sendo os mais poderosos, eles precisavam convencer a população mais pobre, mais humilde, mais ignorante, mas que também tinha direito a voto, a votarem nas questões que interessavam aos mais ricos, né? Aos proprietários de terras, aos eupátridas, por exemplo, né? E como que eles fariam isso? Eles fariam isso através da retórica e da oratória. Então os sofistas ensinavam esses caras e os seus descendentes, os seus filhos, a como fazer isso, a como convencer os interlocutores a votarem nas questões que lhes interessavam. Dessa maneira a gente pode perceber que as pessoas, isso funcionava, né? Dava certo, então que as pessoas acabavam votando errado. Votavam contra si mesmas, votavam nos interesses dos mais ricos, que conseguiam, através da retórica e da oratória ensinada pelos sofistas, enganar, convencer, influenciar o voto dos cidadãos. Então, o que acontece? O Sócrates exatamente se insurge contra os sofistas, porque ele diz assim, essa democracia, a democracia funcionando dessa maneira, ela é demagogia, ela não é uma verdadeira democracia, não é o poder do povo. O povo é enganado pelos mais ricos, eles votam errado, eles votam contra si mesmos. Por quê? Porque são enganados, então, por esses sofistas, tá? Então Sócrates se insurge contra os sofistas, diz que os sofistas são falsos filósofos, porque um verdadeiro filósofo deveria defender sempre a verdade, e que um verdadeiro filósofo deveria saber diferenciar o bem do mal e sempre optar pelo bem das pessoas, pelo bem da maioria, né? Ou seja, eles deveriam saber conceituar o bem e o mal e deveriam sempre optar pelo bem. E o que na visão do Sócrates não era feito pelos sofistas, né? O Sócrates, como eu já falei anteriormente, focava então no ser humano e dizia, tem que entender o ser humano primeiro. E aqui eu vou devagar um pouquinho, né? Vou filosofar um pouquinho, filosofia pura. Como que o Sócrates chegou a essa conclusão, que deveria se focar no ser humano? Ele pensou o seguinte, até agora os caras procuraram explicar o universo, explicar o mundo, à luz da natureza, ou seja, tentando compreender a natureza para explicar o próprio universo. Mas o Sócrates entendia que na natureza o único ser capaz de conhecimento era o homem, era o ser humano. Então ele pensou, se esse mesmo universo que está aqui, essa mesma natureza que está toda aqui, não fosse conhecida por ninguém, não tivesse nenhum ser capaz de conhecê-la, é como se essa natureza nem tivesse existência. Então o único ser capaz de conhecer a natureza era o humano, e portanto era o ser humano que dava existência às coisas. As coisas só existiam a partir do ser humano. Ou, filosoficamente, as coisas existem, mas se não tivesse o ser humano é como se elas não existissem, apesar de existirem. Se é que vocês me entenderam. É muito louco, mas é mais ou menos isso. Então o Sócrates foca no ser humano, né? Conhece-te a ti mesmo. Então é preciso entender o ser humano para daí entender o universo à sua volta. E ele, como eu disse, defende a ética, né? O bem. Para ele, só pessoas com conhecimento poderiam e deveriam governar. Então, posso dizer que o Sócrates, ele era contra a democracia.
Parece maluco isso, mas é essa a verdade. Ele era contra a democracia porque ele dizia que a democracia não era verdadeira, era um regime falso, era um regime demagógico. Então, no contexto em que ele estava inserido, ele propunha um governo que seria um verdadeiro governo ditatorial, seria uma ditadura, uma espécie de tirania. Onde, só que essa não seria uma ditadura qualquer. Essa é uma ditadura que seria governada por verdadeiros filósofos. Quem? Ele, por exemplo, ou alguém como ele, que eticamente, né, fosse a favor do bem, sempre do bem das pessoas, do bem de todos, ou da maioria pelo menos, né? Então para ele, ou uma pessoa, ou um grupo pequeno de pessoas focadas no bem, verdadeiros filósofos deveriam governar. E essa linha de pensamento do Sócrates, ela é seguida por seus sucessores aqui, né? Então primeiro pelo seu discípulo, que era o Platão, e depois pelo discípulo do Platão, que foi o Aristóteles. Aliás, o próprio Alexandre Magno da Macedônia foi educado, foi ensinado pelo Aristóteles, né? Então, aí temos os socráticos, os posteriores ao Sócrates, e o Sócrates, então, é um divisor de águas na filosofia grega. Também tinham lá os estoicos. Quem eram esses caras? Esses eram pessoas que pensaram sobre a vida e sobre a morte, então sobre o ser humano, né? E eles entenderam da seguinte maneira: qual era a razão da vida? A razão da vida para os estoicos era a felicidade. E para eles a felicidade era o resultado do prazer e da dor. Ou seja, como assim? As pessoas só sabiam que eram felizes à medida que elas sofriam, o seu sofrimento, a sua dor. E a diferenciação então entre uma coisa e outra, o prazer e a dor. Uma vez tendo dor, você vai saber reconhecer bem o prazer e vai dar valor para ele. Então você vai estar sempre em busca disso aqui, do prazer, que seria a soma disso tudo aqui, a felicidade. Então a razão da existência humana. Eles professavam uma sociedade unida pelo amor. Surgiram também os epicuristas, os seguidores de um filósofo chamado Epicuro. Esses aqui já não, esses aqui eram mais radicais. Esses aqui diziam assim, eles discordavam dos estoicos, dizendo que na verdade não precisava de dor nenhuma, que a felicidade era só o prazer, ou seja, só o gozo terreno. Então eles excluíam a dor, falavam, não precisa de dor nenhuma não. Nós estamos aqui em função do prazer. Então quanto mais prazer a gente sentir, tá ótimo, não precisa sentir dor nenhuma. Então esses eram os epicuristas. E havia também os céticos. Quem eram os céticos? Os céticos eram aqueles que chegaram à conclusão de que o conhecimento absoluto que havia sido buscado tanto pelos pré-socráticos quanto pelos socráticos era impossível. Né? Para eles o conhecimento era relativo, então eles iam muito ao encontro da escola aqui do Heráclito, né? Que está tudo em constante mutação, que a verdade era relativa, que não tinha conhecimento absoluto. Então para eles é como se nada existisse. Né? Então eles meio que discordaram de todo mundo aqui, falaram, isso é impossível, então não tem conhecimento absoluto, então as coisas existem, mas é como se nada existisse, porque se o Sócrates está certo, só o ser humano é capaz de conhecer as coisas, então se o ser humano não existisse, era como se nada tivesse existência, logo então nada existe mesmo, o conhecimento absoluto é impossível, é mais ou menos isso, né? Então eu não sou filósofo, talvez um filósofo pudesse explicar um pouco melhor do que eu essa parada toda aí. Aqui nós temos colunas gregas. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Elas estão espalhadas por todos os lugares do mundo, né? Por praticamente todas as cidades, construções mais suntuosas, tem colunas gregas. Acontece que as colunas gregas têm diferença, né? Não são a mesma coisa, não são iguais. Então nós temos no mínimo 3 tipos de colunas aqui. Essa aqui, que é a chamada coluna dória ou dórica, né? Ela é uma coluna muito simples, objetiva, para sustentar as construções, ela não tem muita firula, muito detalhe, não. Então, lembrando que os dórios eram guerreiros, né? E por isso essa coluna bem objetiva, bem simples. Aqui nós temos uma coluna jônia, lembrando que os jônios foram fundadores da cidade de Atenas. A coluna jônia se diferencia da dória porque ela tem essas espirais aqui, ó. Então, uma coluna dória ou dórica, e aqui nós temos uma coluna jônia, tá? E aqui abaixo nós temos uma coluna coríntia, não é dos corintianos, tá, pessoal? É dos coríntios, os habitantes da cidade de Corinto, né? É atribuída a eles. Então, é uma coluna coríntia, tá? Ela é parecida com a coluna jônia, uma coluna ateniense, mas ela se diferencia porque além de espirais que ela pode ter aqui, como tinha a coluna jônia, ela também tem outros detalhes, muitos detalhes, que ela é toda decorada, toda adornada. Na verdade, das 3 a mais
detalhada, decorada é a coluna coríntia, né? Para mim, particularmente, a mais bela também, né? E mais difícil de ser construída. Então, essa aqui é a coluna coríntia. Então, Dória, Jônia e Coríntia. Tá? Vamos ver aqui. Ó, aqui tá, também dá para ver bonitinho, né? Ó, uma coluna Dória. Agora eu só inverti a ordem aqui. Coríntia e Jônia. A Jônia, as espirais. A Coríntia, detalhes. A Dória não tem nada, é objetiva. Então, é essa a diferença entre as três colunas gregas aí. Outras questões relacionadas à cultura grega, cara, os caras contribuíram em todas as áreas, nós somos mais gregos do que imaginamos, né? A literatura, vamos ver lá, o Homero, né? A Ilíada e a Odisseia, esses dois poemas épicos, as duas epopeias, a Ilíada narrando a guerra de Troia e a Odisseia, as aventuras de Odisseu, né? Os gregos também são precursores do teatro, a tragédia e a comédia gregas, né, galera? Tem algumas peças e alguns autores destacados aqui. Por exemplo, o Ésquilo escreveu uma peça chamada Prometeu Acorrentado. O Prometeu é um deus, né, que ele foi acorrentado no alto de uma montanha e como castigo por Zeus, a principal divindade grega. O que teria acontecido? Lembrando que os gregos, então, antes da filosofia, explicavam o mundo à sua volta através do seu sistema mitológico. Né? E como que eles explicaram a capacidade do ser humano de conhecer, que é aquilo que foi objeto de estudo do Sócrates depois, né? Como que eles explicaram inicialmente isso, então? Como é que o ser humano tinha a capacidade de conhecer, de saber das coisas, de abstração, né? De formulação de conhecimento? Então, eles explicaram da seguinte maneira, que o conhecimento ele era exclusivo dos deuses, só os deuses tinham capacidade de conhecimento e de progresso. Mas o conhecimento e o progresso, então, para eles era representado na forma do fogo. Então, o fogo era a exclusividade dos deuses, só os deuses sabiam. Por isso os gregos falavam assim, o primeiro conhecimento do ser humano foi o fogo, né? E então o fogo era essa representação. Então o fogo era a exclusividade dos deuses. Mas tinha um deus lá, olimpiano, que era chamado de Prometeus, que ele era muito simpático, ele era simpatizante dos humanos, ele gostava dos seres humanos. E ele resolveu então entregar o fogo, a chama, aos humanos. Tá? Então ele rouba o fogo dos deuses e entrega aos humanos. E com isso ele quebra o monopólio, a exclusividade do conhecimento dos deuses. Só que Zeus não gostou nada disso. Aliás, os deuses não gostaram, né? E Zeus então o teria castigado com esse castigo terrível. Ele foi acorrentado no alto de uma montanha e ele teria eternamente o seu fígado devorado por uma ave de rapina, tipo uma águia, por exemplo. Então, quando o fígado dele fosse totalmente devorado, ele se regeneraria e a ave continuaria devorando o seu fígado. Então esse foi o castigo terrível do Prometeu. E isso eternamente, né? Para sempre, né? Quem já jogou aquele joguinho God of War, se eu não me engano é o God of War 2, né? Do Play 2. Eu, como sou pobre, tenho um Play 2 ainda. Já nem funciona mais essa desgraça. Mas quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar um Play 4. Não, agora já tá vindo o Play 5, né, cara? Então eu vou ter um Play 5. Também, se os meus alunos queridos quiserem fazer uma vaquinha e me dar um de presente, olha, eu não vou ficar chateado. Mas enfim, eu joguei o God of War 2 e tinha lá um Prometeu acorrentado. E um ave devorando o fígado dele. Então eu lembro desse joguinho. Esse joguinho é bem bacana, né? God of War. Ele trata da mitologia grega. Então, bem interessante. Outras peças interessantes aqui, Sófocles, que é o autor, ele escreveu Édipo Rei, Electra e Antígona. Talvez a mais conhecida aqui seja Édipo Rei, né? Édipo Rei é uma questão que trata de um destino trágico, né? Como que funciona isso? Essa historinha é que o Édipo, ele teria um destino terrível, né? Quando ele nasceu, ou estava prestes a nascer, um oráculo lá fez uma predição, né? Que esse Édipo estaria predestinado a matar o próprio pai e a casar-se com a própria mãe. Nossa, que destino terrível, né, cara? E aí os seus pais, para evitar essa situação, evitar que esse destino se cumprisse, eles mandam matar essa criança, né? Mandam sacrificar essa criança. Só que essa criança acabou não sendo sacrificada. Ela ficou, se não me engano, pendurada de ponta cabeça numa árvore lá para as feras devorarem, mas acabou não sendo. Ela foi encontrada, então, por uma pessoa lá, e ele foi criado por essa pessoa.
né, por esse casal lá, um homem e uma mulher. E aí, quando adulto, o Édipo resolve então procurar o seu passado, né, saber quem ele realmente era. E ele vai pelo caminho, então, meio sem destino, sem saber para onde vai. E ele, no meio do caminho, então, nessas andanças, ele se encontra com um homem e eles acabam tendo uma discussão, eles se desentendem e eles têm uma discussão e acabam entrando em luta corporal. E o Édipo mata esse cara, só que não sabia que era o próprio pai dele. Então, acaba matando o próprio pai. Ele continua andando e de repente ele chega às portas de uma cidade grega lá chamada Tebas. Olha lá, uma das principais cidades gregas, né, que a gente já falou dela anteriormente. Então ele chega às portas da cidade de Tebas. E na cidade de Tebas existia um enigma. Quem conseguisse decifrar esse enigma entraria na cidade, casaria com a rainha e se tornaria o rei da cidade. Mas se errasse, morria. Né? Então, tinha um destino terrível ali se errasse o enigma. Né? E o enigma era o seguinte: era o que é o que é? Tipo, o que é o que é? O que é o que é? Que pela manhã anda sobre 4 pernas, ao meio-dia anda sobre 2 pernas e ao anoitecer anda sobre 3 pernas. Caramba, o Édipo não hesitou e respondeu: o homem, o ser humano. O homem? Quando bebezinho, ou seja, ao amanhecer, 4 pernas, ou seja, anda, né, engatinhando. Ao meio-dia, 2, ou seja, o homem adulto, o ser humano adulto, então, enfim. E na velhice, ao anoitecer, né, no fim da vida, sobre 3 pernas, as 2 pernas e mais uma bengala, né? Então essa seria a ideia. Então o Édipo ali decifra o enigma, né? E entra na cidade. E quando ele entra na cidade, então ele se casa com a rainha, que era a própria mãe dele, sem ele saber. Então o destino, né, cruel, trágico ali do Édipo se cumpre e essa é a peça chamada Édipo, Rei dos Sófocles. Enfim, e outras peças ali do Eurípides, Medeia e as Mulheres Troianas, né? Também do Aristófanes, As Rãs e os Cavaleiros. Enfim, nós temos várias peças aí do teatro grego, né? A tragédia nada mais era do que a evolução das festas dionisíacas, aquelas festas em homenagem ao deus Dionísio, do vinho e do prazer. E a comédia, sátira aos costumes urbanos, à política e à justiça. Eles tiravam o maior sarro disso tudo e por isso a comédia grega. Eles também construíram os anfiteatros e obviamente se espalharam pelo mundo e estão aí até hoje, né? Para as representações das peças teatrais. Então, o teatro também é grego. A história, já falei, o pai da história, o Heródoto, também teve outro grande historiador grego chamado Tucídides, enquanto o Heródoto narra as guerras médicas no seu livro, o Tucídides narrou a guerra do Peloponeso. O interessante é que esses autores eles não contaram a história dessas guerras como fez lá, por exemplo, o Homero na Ilíada e na Odisseia. Esses aqui narraram de forma racional. Tá? Nas artes plásticas destacam-se Ictínio e Calícrates, que são os construtores do Pártenon de Atenas, né? Também tem o Fídias, que é autor de uma estátua da deusa Atena, aquela que eu mostrei anteriormente para vocês. E tem o Miron, que é autor do Discóbulo. O Discóbulo é um cara que está numa posição, um cara nu, né? Que está numa posição meio agachado, assim, lançando um disco, né? O lançamento de disco era uma das modalidades esportivas da Grécia Antiga e, inclusive, era disputado nas Olimpíadas. Na medicina, nós temos aí o pai da medicina como o Hipócrates, um grego também, então o pai da medicina. Vejam quanta herança, vejam quantas contribuições dos gregos para nós na atualidade. É tanta coisa que justifica por que é importante estudar a Grécia Antiga, por que normalmente se cobra, quando se cobra antiguidade em vestibular ou no Enem, se cobra Grécia Antiga, né, galera? Antes de dar as dicas aqui de leitura, eu citei aqui no finalzinho as Olimpíadas e eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre elas também, né? As Olimpíadas eram festividades que ocorriam de 4 em 4 anos numa cidade grega chamada Olímpia, por isso Olimpíadas, tá? Só que as Olimpíadas, esses jogos, essas festividades que ocorriam lá na Grécia Antiga eram muito diferentes das Olimpíadas atuais, tá? Então vamos ver um pouquinho as diferenças delas aqui. As Olimpíadas na Antiguidade, elas eram festividades em homenagem a Zeus. E os vencedores recebiam como premiação, além da moral, do status de ter vencido,
eles recebiam uma coroa de louro, que é uma planta típica lá da região. Então, e homenageavam Zeus com sua vitória. Então, a sua vitória era em homenagem a Zeus. Muito bem. Só que nos jogos das Olimpíadas na Antiguidade, o importante não era participar, o importante era vencer. Por quê? Porque a vitória era a honra e o contrário era a desonra, né? Ser derrotado não valia a pena. Até porque os esportes na Grécia Antiga, ou os desportos, eles eram sangrentos e não raro mortais, inclusive. Por quê? Porque, na verdade, esporte e guerra tinha tudo a ver. Os treinamentos, as modalidades esportivas, na verdade, eram para servir de treino, de preparo para a guerra. Então, quando um atleta vencia nos Jogos Olímpicos, significava mandar um recado para as outras polis. Nós temos o melhor corredor, nós temos o melhor lançador, temos o melhor arqueiro, temos o cara mais forte. Enfim, então tinha tudo a ver com a guerra. Assim se mandava um recado para as outras cidades, para os outros inimigos, digamos assim, e até porque durante as Olimpíadas era feita a trégua entre as cidades, era uma espécie de confraternização entre as polis, né? Mas depois daquilo ali os conflitos retornavam, então tinha tudo a ver com guerra, por isso não raro eram sangrentos e mortais os combates, as disputas, as modalidades esportivas, tá? Então o importante era vencer. As Olimpíadas modernas, as Olimpíadas atuais, que inclusive a gente teria uma aí esse ano, né, mas por conta da crise do coronavírus foi adiada para o ano que vem, as Olimpíadas modernas foram resgatadas por um nobre francês, o Barão Pierre de Coubertin, se não me engano, em 1896, final do século XIX, se eu tenho certeza. E quando ele resgata com a seguinte ideia, a ideia da paz universal. Então, é assim, ou a confraternização universal. Então, assim como os gregos faziam trégua durante o período das Olimpíadas, lá na Grécia Antiga, também seria mais ou menos isso que teria essa intenção, o resgate das Olimpíadas modernas. Mas, diferentemente, então, das Olimpíadas na Antiguidade, esses Jogos Olímpicos modernos, né, não seriam necessariamente sangrentos e muito menos mortais. É claro que às vezes acontecem acidentes, mas a intenção não é necessariamente essa como era na Antiguidade, né? E a outra questão é que nas Olimpíadas modernas o importante não é vencer, e sim participar. É uma grande confraternização da humanidade, não por acaso aqueles círculos concêntricos, né? Aquelas argolas entrelaçadas que representam os continentes, né? O símbolo das Olimpíadas. Então é até triste de ver quando você está assistindo as Olimpíadas e ver um atleta lá que fica em segundo lugar e sai muito bravo, muito nervoso, não gosta porque foi derrotado, por exemplo, na final, não aceita a decisão dos árbitros, fica indignado. Tem gente que inclusive joga fora a medalha ou doa a medalha se for de prata ou de bronze, né? Essas pessoas não entendem muito bem o espírito olímpico moderno, que é a confraternização humana. Muito diferente do exemplo que um brasileiro deu, e muitos outros atletas de outros países também deram, né? Mas um atleta brasileiro deu um exemplo sensacional, o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Nas Olimpíadas de Atenas, inclusive, na Grécia, que ocorreram há algum tempo atrás. O Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um corredor, um maratonista, ele estava em primeiro lugar na maratona, estava prestes a vencer a maratona, quando ele foi agarrado por um fanático religioso, um padre irlandês lá, que o agarrou e jogou para fora da pista, né? Aí ele foi salvo por um senhor lá grego que estava assistindo a corrida e voltou a correr, mas nessa ele perdeu o primeiro lugar e acabou chegando em terceiro, mas ele não desistiu em momento algum. E a cena mais impressionante é que quando ele entra no estádio olímpico lá em Atenas, ele entra sorrindo, cara, ele entra feliz da vida, sorrindo e fazendo aviãozinho. Então isso levou o público ao êxtase, cara, porque eles estavam assistindo por um telão até a chegada do estádio olímpico, viram o que aconteceu com ele e não acreditaram na felicidade, na simplicidade do Vanderlei Cordeiro de Lima. E depois, né, foi muito entrevistado, explicou o porquê, o que significava aquilo para ele. Quer dizer, ele deu uma grande demonstração de espírito olímpico. Com isso, ele acabou sendo agraciado com a maior honraria que um atleta olímpico pode receber, que é a medalha Barão Pierre de Coubertin, que teoricamente é muito mais importante do que uma medalha de ouro, porque muita gente tem medalha de ouro nas Olimpíadas.
pouquíssimas pessoas têm a medalha Barão Pierre de Coubertin, ou seja, que representa o espírito olímpico, e nós temos esse brasileiro do qual nós podemos muito nos orgulhar. Também antes das dicas de leituras aí, eu gostaria de frisar um outro aspecto que estava passando um pouquinho batido aqui, que é a questão da democracia em Atenas, onde eu já falei que o critério de cidadania eram homens maiores de 18 anos e filhos de pais atenienses, né? O resto da população estava de fora dessa democracia, né? Além dos atenienses serem escravistas, a maioria da população obviamente estava de fora da política. Mulheres, crianças ou pessoas até 18 anos de idade, todos os estrangeiros e todos os escravos estavam fora da política ateniense. Então não era o poder tanto do povo, assim como o termo diz, né? E a democracia ateniense era um pouco diferente da nossa democracia atual, principalmente no seguinte aspecto: a democracia ateniense ela era direta, os cidadãos decidiam em assembleia os destinos da polis. Na nossa democracia não, a nossa é indireta, porque nós temos que votar nas eleições, escolher os nossos representantes, e estes, por sua vez, reunidos em assembleia, decidem os destinos da cidade, do estado e do país, né? Então a nossa democracia é indireta, ao passo que a deles era direta. Outra curiosidade sobre isso, que se a gente for fazer uma análise, por exemplo, comparando ali com a ideia do Sócrates, né, que anteriormente eu falei que o Sócrates era contra a democracia, assim como Platão, Aristóteles e seus seguidores, porque diziam que era uma demagogia, era uma mentira, a gente percebe que essa é uma herança até a atualidade. Por quê? Porque no sistema democrático, o que nós temos? A mesma situação. A gente percebe que há séculos e séculos, portanto, desde a Grécia Antiga, que a democracia é exercida dessa maneira. Ela é defeituosa, ela tem esses problemas. Por quê? Pessoas com bastante dinheiro e com bastante conhecimento, elas conseguem convencer a maioria das outras pessoas, a maioria da população, que é pobre, que é despossuída, que não tem grande conhecimento, que é mais ignorante, a votar nessas pessoas que interessam aos mais ricos e votar nas coisas que interessam aos mais ricos, ou seja, a defender os interesses dos mais ricos. E assim, dessa maneira, a democracia não funciona muito bem, ela é uma democracia que não é verdadeira, né? E isso já foi denunciado lá na antiguidade pelo Sócrates, pelo Platão, galera. Então esse é um defeito que continua existindo. Mesmo assim, eu como um defensor ferrenho da democracia, digo que apesar desses defeitos todos, a gente não deve achar que a democracia não é boa. Não, pelo contrário, para mim é o melhor modelo apesar de todos os defeitos. O que a gente precisa é lutar, é buscar por uma verdadeira democracia, uma democracia onde as pessoas realmente tenham voz e saibam o que estão falando, saibam votar, saibam escolher, não sejam enganadas. E isso só é possível com um aporte material e intelectual, ou seja, as pessoas têm que ter condições financeiras, sociais e têm que ter conhecimento teórico, político, né? Não podem ser analfabetos políticos. E aí sim a democracia pode funcionar. O que a gente tem que batalhar é por um país, é por um mundo onde seja democrático, mas que a democracia realmente, efetivamente funcione. Eu até digo, arrisco dizer, que se o Sócrates e o Platão fossem vivos até hoje, né, se eles tivessem vivido esse tempo todo, eles também certamente seriam defensores da democracia, porque eles perceberiam que é o melhor modelo. Por quê? Porque outros modelos diferentes da democracia, eles fracassaram muito mais ainda. Foram muito piores, principalmente para a maioria da população. Então, os regimes autoritários, ditatoriais, absolutistas, totalitários, eles se mostraram muito piores do que uma democracia que tenha defeitos. Então, ainda é preferível o sistema democrático. Galera, olha aqui, ó, nós temos para ler dicas, então, Grécia, Teresa Van Acker, A Vida Cotidiana na Cidade-Estado, Vitor Biasoli, O Mundo Grego, Maria B. Florenzano, O Mundo Antigo, Economia e Sociedade, Norberto Luiz Guarinello, Imperialismo Greco-Romano, Mário Maestre, professor, acho que da Federal do Rio Grande do Sul, O Escravismo Antigo, e o Marcelo Rede, A Grécia Antiga. São algumas dicas, tem inúmeras dicas de livros, de autores sobre Grécia Antiga. Então, estou só listando alguns aqui para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Livros científicos escritos por historiadores sobre a Grécia Antiga. Algumas dicas de filmes para assistir,
300, filme norte-americano, direção do Zack Snyder, 2007, filme bem sanguinolento ali e tal, bem sensacionalista, uma quase ficção científica. Tem como plano de fundo a batalha dos 300 espartanos lá, a batalha das Termópilas, que lembre-se, não tinha só 300 espartanos lá, né, e o rei, tinha bastante gente, mas retrata um pouco essa batalha, uma batalha da Segunda Guerra Médica, né? E, na verdade, então, esse filme, ele é baseado numa história em quadrinhos sobre a Batalha das Termópilas. Então, não é nem diretamente sobre a batalha, mas numa história em quadrinhos sobre a Batalha das Termópilas. Na verdade, então, esse filme não pretende contar a história da Batalha das Termópilas. Ele é um entretenimento. Ou como um professor que eu tive na UFPR dizia... história se aprende nos livros e não nos filmes. Filme é entretenimento, mas ele é interessante porque ele pode despertar o teu gosto pelo assunto, a vontade de entender um pouco mais de história, de pesquisar e tal, né? A Odisseia, que é um filme de 1997, também norte-americano, né? Alexandre, fala do Alexandre Magno, da Macedônia, né? Filme norte-americano de 2004. Hércules, filme dos Estados Unidos de 2005. Troia, tem um filme chamado Troia, cara, com o Orlando Bloom como protagonista lá, é um filme bem bacaninha também, conta um pouco da Guerra de Troia. Nenhum deles é a verdade histórica, né? Todos eles têm um fundo histórico, que é a Grécia Antiga, mas são representações daquela verdade e, portanto, são entretenimento, que é a grande função que os filmes têm. Antes de fechar aqui, então, essa aula, tem outra dica de leitura que eu postei para vocês lá no SIGA, que é um texto que foi retirado da revista Super Interessante sobre a cidade de Esparta. Então também gostaria que vocês lessem aquele texto. Bom, vamos ficando por aqui. Então, galera, muito obrigado pela atenção e pela compreensão de todos e até a próxima. Tchau!